Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz assim: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Mariá. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fique aqui com os jumentos, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas um anjo do Senhor desceu do céu, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os seus olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz: no monte do Senhor se proverá. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos ouvir a sua palavra. Fala para nós. Colocamos-nos na dependência do Teu Espírito. Fale que nós ouviremos, toque que nós sentiremos, que eu diminua para que o Senhor cresça. Seja comigo como aquele que será a sua porta-voz ou seu porta-voz, e seja com os meus irmãos como aqueles que vão ouvir a sua palavra, Senhor, para que todos juntos possamos glorificar o Teu nome, sermos alcançados pela sua palavra, e que seja uma palavra profética, certeira, clara e objetiva nos seus feitos, para que o Teu nome seja glorificado. Assim oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar teu assento, por gentileza. Bem, eu sou o irmão Paulo Serrão. Acredito que os irmãos me conhecem, né? Eu queria, antes de tudo, agradecer ao pastor Glória, né? Primeiro a Deus e depois ao pastor Glória pelo privilégio de estar aqui e pregar a palavra. Eu não sei se vou dizer que é privilégio ou é responsabilidade, né? Porque eu percebo a seriedade que há no pregar o Evangelho. Então, muitas vezes eu vejo não como um privilégio, mas uma responsabilidade. Porque a palavra que nós ouvimos é a palavra que nos move, né? Então, se nós trazermos a palavra errada, nós movemos as pessoas na direção errada, no propósito errado. Então, que Deus nos permita falarmos da sua palavra de maneira que o apraz. Bem, amados, eu queria falar de forma breve sobre a obediência que gera a provisão. A obediência que gera a provisão. O texto que nós lemos é conhecido por nós. Ele narra, né, um acontecimento de que Abraão, o pai da fé, foi chamado por Deus, e Deus então solicitou ou mandou que Abraão pegasse o seu filho e subisse com ele até um monte, um altar, e que naquele altar, naquele monte, esse mesmo Abraão entregasse o seu filho como sacrifício. Abraão, persuadido, nem sequer duvidou do que o Senhor disse, nem disse que esse é o único filho que eu tenho. Não discutiu com Deus, não apresentou desculpas. O que me deixa assustado é que Deus fala com Abraão e a Bíblia diz que de manhã cedo Abraão pega o seu filho e vai com ele no monte. Parece que Abraão queria mesmo sacrificar o seu filho, né? Só que aqui nós entramos em uma discussão que será que ele queria? Não queria. É o único filho. Mas de todas as formas, nós não conseguimos sondar o que ele pensava, mas uma certeza nós tínhamos é que Abraão ouviu a palavra de Deus, entendeu a urgência daquela direção e seguiu, sem pensar muito. Abraão foi, chegou naquele lugar, e enquanto ele caminhava, o filho perguntou: mas pai,
nós temos aqui a faca, temos a lenha, mas onde é que está o sacrifício? Onde é que está o bode expiatório? Onde é que está aquilo que nós vamos oferecer a Deus? E ele disse para o seu filho, o Senhor proverá. Né? E é exatamente aí onde nasce a expressão Jeová Jireh, né? Deus proverá, Deus da providência. E acontece que eles chegam lá, Abraão prepara o holocausto, prepara o seu filho, coloca no lugar do sacrifício. Quando ele levanta a espada ou a faca, como o texto nos ensina, Deus manda o seu anjo em representação dele e diz que eu sondei o teu coração e vi que você mesmo queria oferecer o seu único filho. E a Bíblia nos ensina que Abraão levanta os seus olhos e depois de levantar os seus olhos, ele olha para trás e ele vê um cordeiro. E esse texto é muito, mas muito bonito, irmãos. É muito, mas muito bonito. A pregação que eu trago para os irmãos, eu recebi no momento da intercessão. Me lembro que foi exatamente no ano passado, acredito que no mês de agosto, sim, uma irmã minha, né, ela estava prestes a casar e ela pediu que nós estivéssemos juntos a orar. E a gente começou a orar, ela pedia para que nós orássemos para que Deus colocasse provisão na sua casa, na sua nova casa, na sua família. E a gente orava. E Deus disse para mim que a obediência, ou melhor, a provisão está escondida na obediência. E é minimamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos, que existe provisão no lugar da obediência. Deus esconde a providência exatamente na obediência. E Deus, naquele dia, assoprou para mim o texto que eu fiz menção, né, eu partilhei com os irmãos. Bem, o que é obedecer? Obedecer é seguir uma direção. Seguir uma direção vindo de um comando. Né? A obediência não é apenas seguir uma direção, é seguir uma direção em concordância com uma voz ou em concordância a uma voz. Então, quando eu digo levanta-te, você levanta, você se movimenta em direção à palavra que eu disse. Então, toda obediência segue uma direção, toda obediência segue uma voz. E o que é a palavra provisão? A palavra provisão está ligada àquilo que Deus disponibiliza para sustentar um propósito, uma necessidade ou uma direção. Então, provisão é tudo aquilo que Deus disponibiliza para suprir uma necessidade, para seguir uma direção ou ainda para suprir um propósito. A isso nós chamamos de provisão. Eu ouvi em algum lugar alguém dizendo assim: irmão Paulo, o ABC de Deus é o obedecer. O ABCD de Deus é o obedecer. E é necessário nós ressaltarmos isso, irmãos, que infelizmente com o passar do tempo, nas igrejas e nas tribunas tem-se partilhado muitos temas, e dos quais são de facto interessantes, mas dos quais não são prioritários. A obediência é prioridade, a obediência é prioritário, porque a obediência é uma chave mestra que abre muitas portas. Muitas das vezes nós esquecemos de falar sobre obediência, mas nós esquecemos que uma das coisas que Jesus muito falou e incansavelmente anunciou é sobre o poder da obediência, é sobre o impacto da obediência, é sobre a necessidade da obediência. Eu estava hoje a refletir, irmãos, e eu concluí que nós não precisamos de mais poder, nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de mais portas abertas, nós precisamos de obediência. Existem coisas que nós buscamos naquilo que nós não temos, que Deus escondeu exatamente naquilo que nós temos. Nós às vezes achamos que o próximo nível da nossa vida vai ser acessada pelo novo conhecimento, vai ser acessado por um novo conhecimento, vai ser acessado por um novo link, o famoso networking. Nós às vezes achamos que a porta que vai se abrir para a nova fase vai ser acessado quando nós conhecemos alguém que tiver muito dinheiro, alguém que fala bem ou alguém da influência, quando na verdade a chave para o próximo passo Deus escondeu exatamente na obediência daquilo que Ele já falou anteriormente. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi na caminhada com Deus, inclusive eu escrevi no meu livro, o que ninguém te conta sobre o recomeço, né? Eu falo exatamente, amados, que Deus não nos muda de níveis com base ao nosso sofrimento. Deus nos muda de níveis com base ao nosso aprendizado. Você não está apto para ir no próximo nível sem você aprender aquilo que Deus te colocou, o cenário onde Deus te colocou para você aprender. Então, o que vai acelerar a tua passagem de níveis a níveis não é o quanto você chora e muitas das vezes nem é o quanto você ora, é o quanto você obedece. Porque a obediência é a chave, a obediência, ou melhor, a oração é o impulso que nós recebemos de Deus para obedecer. Nós oramos para obedecer.
Nós oramos para fazer. É por isso que é orar. Orar, oração, ela implica mesmo ação. É oração. Orar para que esse poder impulsione a nossa ação. Então nós às vezes achamos que as coisas vão mudar, como fiz menção, quando nós fazermos coisas extraordinárias, mas as coisas começam a mudar quando nós fazermos as coisas mais simples. Eu não vim falar hoje sobre coisas difíceis, vim falar sobre coisas simples, irmãos. Não vim falar sobre poder de Deus, vim falar sobre obediência, que é responsabilidade do homem. Eu não conheço na Bíblia homem que obedeceu a Deus e teve uma vida comum. Nós às vezes oramos e bem fazemos. Deus, eu quero ser usado para que essa nação glorifique o teu nome. Uma boa intenção, uma boa oração, mas não se cumpre muitas das vezes. Sabe por quê? Porque Deus já nos entregou a chave, é a obediência. Amados, existem coisas na nossa vida que não vão mudar quando nós conhecermos mais da Bíblia. Existem coisas da nossa vida que não vão mudar quanto mais nós orarmos. Existem coisas que vão começar a mudar a partir do momento que nós começarmos a obedecer. É que hoje não se fala muito de obediência, porque infelizmente a maior parte de nós não se encontra nele. Não se encontra na obediência, não se encontra na obediência. E é mais fácil nós falarmos de coisas que são atrativas, de coisas que vão chamar a nossa atenção, mas coisas que de certa forma não são objetivas, não são prioritárias na mente de Deus. A obediência ainda é a prioridade para Deus. Como eu fiz menção, irmãos, obedecer equivale a ABCD de Deus. ABCD, obedecer. Aí, amados, quando nós lemos, e enquanto eu estava em casa, eu estava a preparar, eu comecei a escrever aqui algumas coisas que eu queria partilhar com os irmãos. Então, o conhecimento que não leva à prática geralmente gera arrogância. Amados, de que adianta ter tanto conhecimento se nós não usarmos? De que adianta sabermos tanto e não praticarmos? Tiago escreve, acho que no capítulo número 1, 2 ou 3, me foge agora, ele escreve que aquele que sabe mas não pratica, ele tem uma falsa sensação, estou aqui a parafrasear, né? Tem uma falsa sensação de que sabe, mas se enganam. Porque, irmãos, não basta nós sabermos, é necessário nós praticarmos. Eu acho que isso me faz lembrar, de certa forma, a mensagem que eu partilhei aqui no outro dia, que era, né, Deus faz muito com pouco, Deus faz muito com pequeno, e que nós não precisamos de muito para fazer muito, precisamos de pouco, de forma obediente, de forma intensa, na mão de Deus para fazer muito. Então, amados, nós vamos começar a perceber que a obediência ainda é alguma coisa que Deus se agrada. E que não adianta saber muito e fazer pouco. Não adianta nós termos de cor a Bíblia. Não adianta nós lermos a Bíblia várias vezes e não obedecermos ela várias vezes. Não adianta nós conhecermos quase todos os textos bíblicos, mas não termos em nossa vida reflexão bíblica desses textos. Não adianta nós guardarmos em nossas memórias a Bíblia e não ser visto em nós a Bíblia. Não adianta apenas ler a Bíblia, é necessário que quando o mundo olhar para nós, consiga também ler essa Bíblia. Porque deixa eu dizer, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós somos as cartas escritas por Deus para que o mundo possa ler. E o mundo não lerá a Bíblia, o mundo lerá o cristão. E o mundo vai ler o cristão com base à obediência à palavra de Deus. É necessário que quando o mundo tentar ler o cristão, não encontre as filosofias do mundo, não encontre os argumentos desse mundo, mas que encontre a palavra de Deus. Por isso, deixa eu dizer, irmão, a Bíblia que o mundo vai ler em nós é exatamente a Bíblia que nós guardamos em nosso coração. A Bíblia diz que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todo aquele que guarda a palavra no seu coração fala a palavra de Deus. Jesus bem disse que aquilo que enche os nossos corações é que se ouve, é aquilo que sai da nossa boca. Então, amados, nós precisamos compreender que se nós enchermos as nossas vidas da palavra de Deus, nossa vida vai estar cheia de Deus. Amado irmão, como é que eu faço para ter mais de Deus? Obedeça. Amados, eu vou cada vez mais entendendo, sabe, que nós sabemos muito. Sabemos muito, mas colhemos pouco. Sabemos muito, mas colhemos pouco. E Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Muito, amados, mas muito. Sabe, Deus
como acho que já mencionei aqui no outro dia com os irmãos, Deus me perguntou, mas você já reparou que todo mundo tem solução para o problema dos outros? Se eu contar os meus problemas para o irmão Diógenes tem uma palavra para o meu problema. Se eu perguntar para a irmã Jurema tem algum conselho para a minha vida? Se os irmãos perguntarem para mim, certamente eu terei alguma direção para os irmãos. E bem lá no fundo, cada um de nós tem resposta para os nossos problemas. Mas sabe o que acontece? Nós não praticamos. E olha, aquela região, aquela parte da nossa vida em que nós não obedecemos a palavra, nós não vemos a palavra ser honrada nele. Aí nós perguntamos, mas por que emocionalmente eu estou mal? É porque o que a palavra diz sobre a tua vida emocional, você não obedece, é por isso que a tua vida emocional está mal. Por que a minha vida financeira não está bem? Porque você não está a obedecer os princípios que a Bíblia diz sobre as finanças. Por que a minha vida, por que o meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, com a minha família não está bem? É porque você não está a honrar o que a palavra de Deus diz a respeito do teu relacionamento. Porque aquela parte, o que a palavra de Deus diz sobre uma área, quando nós obedecemos, a palavra é honrada naquela parte. E amados, veja que a Bíblia nos ensina claramente que Abraão teve uma direção da parte de Deus. Pega o teu filho, leva no holocausto, leva naquele monte e sacrifica o seu filho. Abraão pegou o seu filho e lhe perguntaram, pai, onde é que está o sacrifício? Ele diz, o Senhor proverá. E não é que aconteceu? O Senhor providenciou. Amados, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que Abraão está a viver uma prova. Mas é exatamente a prova que faz parte da equação onde Deus guarda a sua providência. Irmão, entenda, você não precisa ter o suprimento. Você precisa ter a necessidade para que Deus dê o suprimento. Deus manda Abraão sacrificar o seu filho. E nós olhamos, Abraão obedece a voz do seu pai. Abraão obedece a voz de Deus. E quando Abraão chega lá, Deus dá, Deus envia, Deus providencia o sacrifício. Amado, e sabe por que nós não temos testemunho? É porque nós não temos obediência. Amados, eu não sei se eu estou a perceber mal a Bíblia ou como é que é. Mas sabe, hoje eu percebo que muitas das razões que nós levamos em oração a Deus são nossas desculpas para não fazermos aquilo que nós devemos fazer. Uma das coisas que eu aprendi no ano passado e que foi uma chapada de Deus na minha cara foi que você usa tuas orações como desculpa. Você usa a tua fé como desculpa para não fazer. Aquilo me queimou o meu coração. Aquilo me deixou admirado. Mas como assim, Deus? Não temos que orar? Não, nem tudo se resolve com oração, irmãos. Quanta gente ora mais do que nós, tem menos dinheiro do que nós. Quanta gente ora mais do que nós e nós temos uma vida relacional melhor do que ele, uma vida moral melhor que eles. Existem coisas que não se resolvem com oração. Pode parecer heresia, irmãos, mas não é. Deus estabelece cada coisa no seu lugar. A oração não anula a obediência, do mesmo jeito como a obediência não anula a oração. E existem coisas nas nossas vidas que não vão funcionar quando nós oramos, funcionam quando nós obedecemos. E como eu fiz menção há um instante, irmãos, por que nossa vida é tão seca? Há cristãos, permitam-me falar, 8 anos de cristianismo, 6 anos de cristianismo, não há um testemunho sequer. Não há um testemunho sequer. Nunca te bateram por causa de Jesus. Nunca ressuscitou um morto. Nenhum doente foi curado por ele. Nenhuma palavra profética foi cumprida. Quer dizer, irmão, temos que nos rever um pouco. E deixa-te dizer que testemunhos não estão apenas escondidos na graça de Deus. Testemunhos estão escondidos também na obediência de Deus. Até porque a obediência e a graça, eles juntam-se. A graça não anula a obediência. A graça ressalta, a graça potencializa a obediência. A graça de Deus é um dispositivo espiritual que Deus instala em nossos corações para nós fazermos o que nós achamos que não fazemos. Irmãos, eu ainda creio que nós podemos fazer o que os homens acham que é impossível de forma muito natural, por meio da graça de Deus. Então, amados, existem coisas que nós estamos a orar e a nossa oração é desculpa para Deus fazer o que nós temos que fazer. E é por isso que nossa vida é seca, não tem providências. Nossa vida tem muitas necessidades, mas não há suprimento. Por quê? Porque nós não estamos a obedecer.
Amados, se nós quisermos casar conforme a palavra de Deus nos manda, Deus vai providenciar até o dinheiro para o casamento. Eu não sou a melhor pessoa para dar esse testemunho, mas daqui mais 2 anos, permitam-me chegar aqui e vou testemunhar a respeito disso. Amados, é verdade. Existem coisas que nós estamos a pensar que a solução está em Deus fazer, quando está em simplesmente nós obedecermos. Existem pessoas que não oram mais do que nós, mas obedecem mais do que nós. E todo homem que obedece tem o galardão da obediência. Todo homem que obedece tem o galardão da obediência. Então, amados, Deus guardou provisão na oração. E mais do que isso, Deus guardou provisão na obediência. Veja o que a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 23. Esse texto é espetacular, né? O que ele diz? Buscai... Como é que diz? Buscai o quê? Deixa eu abrir com amados. Busquei em primeiro lugar o reino dos céus e o resto vos será... Deixa eu abrir mesmo. Mateus capítulo 6, versículo 23. 33, obrigado. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, amados. É tudo que nós precisamos. Veja o que a Bíblia está a dizer. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é o segundo, não é o segundo plano. É o primeiro, é prioridade, é o começo, é o início. E já repararam, irmãos, como nós começamos os nossos dias com as preocupações e não com a oração? Começamos nossos dias com as inquietudes. E não começamos a nossa oração, não começamos a nossa vida com o primeiro, o reino dos céus. Ele diz, busquei em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho a palavra de Deus muito bonita, irmãos. Veja só. E o resto vos será acrescentado. Resto não é prioritário. Quando nós estamos a comer, existe uma parte, ou seja, chega um momento em que nós já não queremos mais comer. Aquilo nós consideramos como o resto. E sabe o que é que nós fazemos? Nós buscamos primeiramente o resto, e depois queremos buscar a Deus. Quando Deus nos manda primeiramente buscar a Ele, e o resto não se deve buscar. Sabe o que acontece, irmãos? Eu consegui perceber que existem coisas que fluem quando nós seguimos a ordem certa. O que significa? Significa que quando nós cumprimos uma dada ordem, existem coisas que nós não buscamos, nos seguem. Veja só o exemplo. A Bíblia diz assim: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome farão sinais, farão coisas maravilhosas e extraordinárias. E sabe o que parece que a igreja entendeu? Esses sinais se buscam. Então nós estamos a buscar o que devemos seguir e nunca vamos nos encontrar. Porque você está atrás do que está atrás. Então você está tentando procurar e você continua girando no mesmo sítio e não sai de lá. Porque você está a buscar o que está a te buscar. Quando você busca o reino dos céus, o resto te será acrescentado, o resto te segue. Irmão, não precisamos pedir, não precisamos rogar, não precisamos orar para mais poder. Deus já nos deu poder suficiente. Esses sinais seguirão os que creem. Melhor, não é seguirão os pastores, não é seguirão os pregadores, não é seguirão os apóstolos, não é seguirão os evangelistas, não é seguirão os famosos, é seguirão os que creem. Todo aquele que crê na palavra de Deus, esses sinais os seguirão. Esses sinais seguem aqueles que obedecem. Essa provisão de Deus segue. Essa provisão ao propósito de Deus segue aqueles que obedecem. Esses sinais seguirão os que creem. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. O acréscimo vem depois, não vem primeiro. Você nunca vai dizer, me aumenta mais, sem ter alguma coisa pelo qual se deve aumentar. O resto vos será acrescentado. Não é o resto vocês acrescentarão. Vos será acrescentado. Quer dizer que quando você busca as coisas de Deus, Deus te dá as coisas dele. Quando você busca as coisas de Deus, Deus te dá o que você necessita.
Amados, eu não conheço homens de Deus que buscaram a Deus e passaram por momentos onde não tiveram a provisão de Deus. Davi escreve: desde que eu fui moço até hoje eu nunca vi um justo a padecer de fome. O seu filho também escreve a mesma coisa, que quem obedece a Deus, quem obedece à palavra de Deus, todo justo terá sempre provisão na sua mesa. Amados, o que nós estamos a procurar? O que nós estamos a procurar, muitas dessas coisas estão guardadas na obediência. A maior parte das coisas que nós estamos a buscar estão atrás da obediência. Amados, já notaram que esse é o século das preocupações? Né? Como diz aqui ainda no versículo 34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Irmão, é o Pai nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia. O que significa, irmão Paulo? Significa que a cada dia Deus trará uma provisão. Não se preocupa com o dia de amanhã. Deus já está lá, Deus já sabe, Deus já conhece, Deus tem tudo o que você precisa para o dia de amanhã. Você começa o dia com a obediência. Irmãos, sabe quando nós começamos o dia com a oração? Quando começamos o dia com a obediência à palavra de Deus, sabe o que nós estamos a mostrar? Eu não tenho medo do dia todo, porque o Senhor providenciará. Sabe por que nós acordamos já tipo cheio? Já está tarde, tenho que banhar, tenho que correr, vou levar falta. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos preocupados com muitas coisas e não acreditamos que Deus nos suprirá. Não acreditamos que Deus suprirá. Amados, quando eu li a Bíblia em Salmos, eu fiquei estupefato. Que a Bíblia diz que não é o sacrifício não é o trabalho que te traz o pão, não é o trabalho que te traz o pão, é o Senhor. E a Bíblia diz que Deus providencia o teu pão para o teu salário enquanto você dorme. É a noite que o Senhor providencia. Então vamos ter uma vida mais leve, porque na obediência, no lugar da obediência, Deus esconde a provisão. Nós aprendemos isso com Noé. Noé, Deus aparece a ele e diz: olha, construa uma arca. E Noé levou aproximadamente 100 anos a construir essa arca. Mas toda a obediência, por mais que demore, a provisão de Deus chega. E qual foi a provisão de Deus para Noé? Noé foi salvo, ele e a sua família. Nós vemos que aconteceu a mesma coisa com Moisés. Moisés está diante de um problema. E diante desse problema ele está com Arão. E todo o povo quer ouvir alguma coisa de Moisés. Olha, nós vamos morrer, fala-nos alguma coisa. Eles estão diante do mar. E quando eles pisam no mar, a Bíblia diz: o mar se abre. O mar não se abre até que nós demos um passo. Existem mares que não vão se abrir até o momento que nós dermos o primeiro passo de obediência. E Moisés, juntamente de Arão, fizeram isso. Ao primeiro passo, Deus providenciou. Quando ele deu o passo, Deus providenciou, o mar se abriu. E aquilo que era um problema já não é mais um problema. E aquilo que era um problema agora é um testemunho. Nós vemos a mesma coisa acontecendo com Elias. Elias está diante de um monte e Deus lhe manda: vai no ribeiro. Vai lá, eu vou te providenciar, vai lá. E aliás, muitas das vezes Deus não te diz que vai te providenciar. No lugar da providência, Deus só te diz vai. Mas quando Deus te diz vai, é porque... Uau, quando Deus te diz vai, é porque antes de te dizer vai, Ele já mandou outra coisa aí. A providência não vem, a providência já está. A providência está no lugar da obediência. Não é você que vai atrás da providência. É a providência. Eu não sei se os irmãos conseguem entender. Então quando Deus fala para... Quando Deus fala para Abraão que lá no monte sacrifica o seu filho, não é que aquele bezerro, ou melhor, aquele cordeiro não existia. Já existia, só estava escondido, mas já estava lá. Quando Deus manda Elias para ir no monte, nos ribeiros, Deus já havia comandado um corvo que levasse os pães, já tinha água, já tinha pão. Quando Deus manda para Moisés e Arão andarem, que o mar se abriria, o mar já sabia que tinha que obedecer a Deus. Então não existe um lugar de providência que Deus vai nos mandar, que Ele ainda não providenciou. Amado, eu sei que Deus tem colocado em nosso coração muitas coisas. Uma casa, um serviço prestado a Ele, formação, seja lá o que for. Não pense muito, vai só, Deus já providenciou. Sabe, é que tudo o que nós precisamos Deus já disponibilizou. Tudo. É como se fosse um pai que vai viajar e pegou um quarto, abasteceu de absolutamente tudo o que nós necessitamos e entregou a chave. Olha, eu estou de viagem. É só você chegar lá. E essa chave é a oração. Essa chave é a obediência.
Quando nós obedecemos, não vamos precisar mais orar. Existem coisas que já estão disponíveis. Irmão, não estou a dizer que nós temos que orar, mas temos que ter orações inteligentes. Sabe o que é oração inteligente? Jesus faz a leitura do tempo, para terminar. Jesus faz a leitura do tempo e Jesus está diante da multidão. A multidão tem uma necessidade, fome. A multidão precisa de algo, precisa de pão. Trazem a Jesus pão, trazem a Jesus peixe. E Jesus não orou para que o pão se multiplicasse. Jesus deu graças a Deus. Porque quando eu tenho certeza que Deus providenciará, eu não peço mais para Deus providenciar. Eu agradeço pela providência de Deus. Então, a nossa oração deve ser mais de agradecimento pelo que Deus já fez. Isso confunde, mas, mestre, o povo precisa de alimento. E o Senhor está a dar graças ao Pai por 5 pães e 5 peixes, quando são 5 pães e 2 peixes, quando são exatamente mais de 5.000 almas. Não, você não entendeu. Deus já deu a sua providência. Então, amados, compreendamos que todas as vezes que Deus nos coloca numa situação, não é para nossa vergonha, é para a honra do nome dEle. Eu não consigo ver o nome de Deus ser honrado de modo desenfreado, Deus querendo que o nosso nome seja envergonhado. Quando Deus nos coloca no lugar, Deus esconde nesse lugar a sua providência. Que o Senhor nos ensine a guardar a sua palavra, em nome de Jesus. Eu queria pedir aos irmãos que se colocassem em pé, por gentileza. Coloca-te em pé. E